Gente, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que aqui não tem ninguém com frio nessa noite. O frio, nós vamos queimar o frio hoje aqui no fogo do Espírito Santo. E eu já vou aqui iniciar aqui esse culto declarando que por hoje, pelo que está acontecendo hoje, as mulheres são mais corajosas que os homens. Porque temos mais mulheres aqui, vocês que não estão vendo aí, vocês não vão ver pelo YouTube, mas tem mais mulher aqui que homem, né? Então, louvado seja Deus pela vida das mulheres e dos homens que vieram aqui. Embora sejamos minoria, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Queridos, nós estamos aqui porque o nosso coração nos trouxe a este lugar para buscar a Deus, para estarmos na presença de Deus. Hoje nós estamos vencendo não somente o frio, mas eu digo que nós estamos vencendo a nós mesmos. Em que sentido, pastor? No sentido de vencermos a nossa carne para valorizarmos os propósitos do Espírito. Porque pela nossa carne seria muito mais fácil a gente ficar em casa, debaixo de uma cobertinha, estirado às vezes num sofá confortável ou numa cama, comendo uma pipoquinha. Seria muito mais fácil para nós hoje fazer o que a carne deseja. E a nossa carne, irmãos, eu falo que inclusive quando eu falo da carne, eu falo da minha própria carne, a minha própria carne também gostaria talvez de estar em casa, curtindo lá o meu sofazinho, o aconchego do meu lar, mas o Espírito Santo nos incomoda a buscar a face do Senhor, porque nós temos que entender que existem coisas que são boas para a nossa vida, no aspecto material e físico, mas existem coisas que são melhores ainda no aspecto espiritual das nossas vidas, na nossa relação com o Senhor. Então tem coisas maravilhosas da parte de Deus para você que está aqui nessa noite, para cada um de nós que está aqui nessa noite. Edificação espiritual na palavra, edificação espiritual no poder do Espírito Santo. Essas coisas, elas são mais importantes muitas vezes do que tomar um chá em casa, comer pipoca em casa, porque essas coisas que eu disse, pipoca, chá, elas vêm e vão embora. Mas aquilo que Deus coloca no nosso espírito fica, é aquilo que realmente vai estruturar a nossa vida e nos capacitar a irmos adiante. E eu quero começar aqui o nosso culto lendo um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22, um texto muito conhecido da palavra de Deus, que fala do momento quando o Senhor Jesus, ele anda sobre as águas. É um texto assim que com certeza você já ouviu mensagens, pregações sobre esse texto, mas é um texto que fala muito ao nosso coração sobre o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Eu quero crer que Deus tem propósitos maravilhosos para revelar ao nosso coração nessa noite, dentro dessa palavra. Então aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, nós lemos assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus, amém? Queridos, aqui nós vemos Jesus com os seus discípulos, e o texto nos revela que Jesus estava ali na beira da praia com os discípulos, e chegou um dado momento em que Jesus diz: entrem no barco e passem para o outro lado. Só que Jesus, ele não entrou no barco naquele momento com os discípulos,
Ele pediu para os discípulos entrarem no barco e partirem com o barco, e ele foi orar. E ele não foi orar pouco não, porque isso era tarde, e ele ficou, irmãos, em oração na presença do Pai muito tempo, porque a palavra de Deus diz que ele só foi ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite. Sabe o que é a quarta vigília da noite? A noite ela se divide em 4 vigílias de 3 horas, que começa às 6 horas da tarde. Então das 6 da tarde às 9 da noite, uma vigília. Das 9 da noite à meia-noite, 2 vigílias. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. E das 3 da manhã às 6 da manhã, quarta vigília. Ou seja, então Jesus, ele foi para encontrar os discípulos no mar depois das 3 horas, na quarta vigília da noite. Eu não sei precisar o horário, mas era depois das 3 da manhã. Ou seja, e o barco dos discípulos estava sendo açoitado, porque a Bíblia diz que o vento era contrário. Eles estavam no barco, mas o vento era contrário ao barco. Ou seja, eles queriam avançar, mas o vento não deixava. Porque quem entende de barco, e naquela época não tinha barco a motor, o barco era vela e remo, né? Quando você está remando no meio do mar e você tem velas alçadas, você precisa que o vento esteja a seu favor, porque se o vento estiver contrário, você rema para frente e o vento te joga para trás, de modo que você não consegue avançar, você não consegue sair do lugar. Então eu quero chamar aqui o vento contrário de contrariedades, né? Vamos falar aqui sobre o vento contrário e chamar o vento contrário de contrariedades. Ou seja, na vida dos discípulos haviam contrariedades, que eram situações opostas, que se colocaram em oposição à vida deles. E eles estavam ali, enfrentando as contrariedades no meio do mar. Só que aí, a quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. Como diz o pastor Cláudio Duarte, Jesus estava dando um rolezinho em cima das águas, né? Ele vinha andando sobre as águas tranquilamente. Só que a quarta vigília da noite, mais ou menos 3 da manhã, escuro, escuro, escuro. Porque aqui nós temos luz, né, irmãos? Mas imagina você no mar, altas da noite, sem claridade alguma. Não tinha também lá luz elétrica, né? Então, para nós é muito fácil a gente pensar nas coisas, mas pensando vamos dizer assim, analisando as situações bíblicas, olhando para a realidade que a gente está vivendo hoje. Mas a realidade daquela época é totalmente diferente da nossa. A luz naquela época era com uma candeia, né? Se colocava fogo ali no pavio. Era assim que era a luz que eles tinham, né? À disposição deles. Agora imagina num barco cheio d'água, não tinha luz nenhuma. Então quando eles viram aquela pessoa andando sobre as águas, e de longe assim, eles levaram um susto. Primeiro porque era algo totalmente sobrenatural, né? Imagina você estar no meio do mar e alguém andando sobre as águas. Eles levaram um susto, e no primeiro momento eles acharam que fosse um fantasma, né? E aí de repente, quando Jesus foi chegando mais perto, eles começaram a perceber que não era um fantasma, que era o Senhor vindo na direção deles, né? E aí eu digo para vocês o seguinte, que às vezes no meio das contrariedades da vida, a gente perde a visão. Ou a nossa visão fica turva, ou nós perdemos a clareza da nossa visão, e às vezes aquilo que está vindo na nossa direção da parte de Deus para ser ajuda, para ser apoio, às vezes a gente interpreta como algo negativo, como algo ruim, né? E na realidade o que está vindo na nossa direção é o apoio que nós precisamos, mas nós não conseguimos ver e nem entender que é de Deus, porque a nossa visão está turvada, ou estamos sem clareza de visão por causa da contrariedade que nós estamos passando. Então eu quero dizer para você, querido, às vezes no meio da contrariedade que você está passando, a provisão de Deus está vindo na sua direção, a salvação de Deus está caminhando na sua direção, a vitória de Deus está vindo na sua direção, mas muitas vezes você não está conseguindo ver claramente, porque a sua atenção está muito voltada para a contrariedade. Então nessa noite, o que o Senhor está mandando dizer para você? Foque a sua atenção nele, e você vai perceber que você vai começar a ver com mais clareza os recursos de Deus, as provisões de Deus, o cuidado que Deus tem preparado para a sua vida, no meio das suas contrariedades, no meio do vento contrário, no meio da contrariedade. Existe um Deus que caminha na sua direção, existe um Deus que vai caminhando na sua direção, porque Ele nunca vai te enviar a um local onde Ele não possa estar com você.
Ele nunca vai permitir que você chegue num ponto da sua vida aonde Ele não possa estar com você naquele ponto, aonde Ele não possa estar com você naquela situação aonde você se encontra. E quando eu penso em tudo isso, irmãos, eu penso que muitas vezes nós passamos por situações de contrariedade na vida porque Deus permite. Fala para o seu irmão aí, Deus permite a contrariedade. Deus permite a contrariedade. Deus permite o vento contrário. Por que eu digo que Ele permite? Porque a palavra de Deus nos diz que nada acontece conosco sem a permissão de Deus. Não acontece, irmãos. E primeiro, quem mandou os discípulos para lá foi o próprio Jesus. Então eles não estavam num lugar onde o diabo os enviou. Eles não estavam num lugar onde o inimigo os levou. Quem os levou até ali foi o Senhor. Deus permitiu que eles estivessem vivendo aquela contrariedade. E a palavra de Deus nos diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 7, que até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Sabe o que isso quer dizer? Você fala, mas tudo bem, pastor, o que tem a ver os cabelos da nossa cabeça todos contados? Quer dizer que Deus conhece coisas da sua vida que você não conhece. Quer dizer que Deus sabe coisas da sua vida que você não sabe. Alguém sabe quantos cabelos tem na cabeça? Se você souber, eu não sei, eu vou te dar um prêmio extra, ultra mega power, né? Mas não tem, irmãos, não tem quem saiba quantos cabelos tem na cabeça, mas Deus sabe. Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. E Deus, a palavra também de Deus nos ensina que nenhum deles cai sem que Deus permita. Ou seja, tudo na nossa vida acontece debaixo da permissão de Deus. As coisas acontecem debaixo da permissão de Deus. Os seus cabelos da sua cabeça estão contados. O Senhor conhece, Ele sabe, Ele conhece quem você é. Ele sabe até onde Ele pode te apertar. Ele sabe até onde Ele pode te levar. Ele sabe diante de que situações difíceis da vida Ele pode colocar você. Porque Ele sabe o que você aguenta e o que você não aguenta. Então aqueles discípulos, eles foram colocados ali porque o Senhor sabia até onde eles poderiam chegar, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor não nos deixa tentar acima do que nós não podemos suportar. Ou seja, querido, toda tentação ou provação que vem contra você, ou que vem na tua vida, ela vem até o ponto em que você suporta. Porque se você não suportar, Deus também te dá o escape. É a promessa de Deus para mim, é a promessa de Deus para você aqui nessa noite. E quando eu penso aqui, irmãos, nessa situação, eu penso que muitas vezes Deus permite que a gente enfrente contrariedades na vida para revelar princípios que nós precisamos entender e que vão trazer paz ao nosso coração em meio às circunstâncias da vida. E eu vejo que o primeiro princípio que o Senhor quer revelar através dessa palavra, desse texto, dessa circunstância que os discípulos passaram, e que muitas vezes nós também passamos de forma paralela. Nós às vezes não estamos em alto mar, mas muitas vezes estamos enfrentando um mar de problemas, estamos enfrentando um mar de dificuldades, estamos enfrentando um mar de lutas, e às vezes no meio do nosso mar de lutas, no meio do nosso mar de dificuldades e de contrariedades, o Senhor ele quer que nós conheçamos alguns princípios que é importante nós entendermos. O primeiro princípio que o Senhor quer revelar no nosso coração aqui, diante das contrariedades da nossa vida, é o princípio da autoridade soberana de Deus sobre todas as coisas, diante da sua fé e da minha fé. Deus tem autoridade sobre todas as coisas, amém? Deus tem autoridade sobre todas as coisas, amém, Lúcia? Deus tem autoridade sobre tudo, irmãos. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Deus controla todas as coisas, até mesmo aquelas que estão fora do nosso controle. Quando você lê lá em Isaías 43:13, diz assim, o Senhor falando ao profeta: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu,
quem impedirá? O Senhor está dizendo assim: ainda que houvesse dia, eu sou. Antes que existissem todas as coisas, eu sou. Eu sou Deus. Eu existo antes de todas as coisas. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Ou seja, tudo está nas minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então é uma pergunta retórica, onde o próprio Deus está respondendo que quando Ele age, ninguém pode impedir o seu agir. Ainda em 2 Crônicas 29:11 está escrito assim: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Apocalipse 1:8: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Esse é o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. E muitas vezes o Senhor permite que a gente enfrente contrariedades na vida, situações que muitas vezes trazem medo, insegurança, angústia no nosso coração, só para nos mostrar que Ele tem controle sobre elas, só para nos mostrar que Ele exerce controle sobre essas situações que muitas vezes trazem medo, que muitas vezes trazem angústia, que muitas vezes trazem até desespero no nosso coração. Mas o Senhor diz: eu tenho controle sobre essas situações. Amém? Eu tenho controle sobre essas situações. Quando veio as ondas, quando veio o vento contrário, todas aquelas situações bateram contra o barco dos discípulos e eles não tinham controle. Os discípulos não tinham controle sobre as ondas, os discípulos não tinham controle sobre o vento, mas Deus tinha. Deus tinha controle sobre o vento, Deus tinha o controle sobre as ondas, e Ele continua tendo controle até hoje de todas as circunstâncias que cercam a nossa vida. Então, assim como Ele estava dizendo aos discípulos: acalma o teu coração, porque eu tenho controle sobre essas situações, Ele está falando para você nessa noite: eu controlo as situações da sua vida. Aquelas situações que têm te incomodado, aquelas situações que têm te tentado tirar a tua paz, que tem tentado tirar a tua alegria, que tem tentado tirar o teu sossego, filho, acalma o teu coração. Você não tem controle, mas eu tenho. Eu estou controlando. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Na sua vida, na minha vida, existe um Deus que controla todas as coisas. Na minha vida e na sua vida, nós podemos descansar na certeza que existe um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas que nos cercam. E quando essas situações começam a bater contra a nossa vida, quando essas situações começam a agredir a nossa vida, Ele vem na nossa direção, para mostrar que o controle não está com as circunstâncias, o controle está com Ele. Amém? Fala para o seu irmão: o controle está nas mãos de Deus. O controle está nas mãos de Deus, irmãos. Quando o Senhor tira o povo do Egito e leva o povo para uma terra prometida, o primeiro lugar que o povo chega é diante do Mar Vermelho. E ali, irmãos, o povo começa a se apavorar, o povo começa a entrar em crise, porque tinha o Mar Vermelho, atrás vinha o faraó com seus cavaleiros, eles não podiam nem para a direita e nem para a esquerda, eles estavam encurralados, eles estavam num beco sem saída. E naquele momento, irmãos, todos olharam para o Mar Vermelho. Moisés não tinha controle nenhum sobre o Mar Vermelho, nenhuma pessoa ali tinha controle nenhum sobre o Mar Vermelho, mas Deus tinha o controle sobre o mar, e ao comando de Deus o mar se abriu, e a saída que não tinha, ela passou a ter, né? A porta que não existia, Deus abriu. O caminho que não tinha, Deus criou na hora. Por quê? Porque Ele tinha controle sobre aquelas situações. Naquele momento o Senhor levou o povo ali diante do Mar Vermelho para mostrar para eles o seguinte: eu sou Deus que tenho controle, eu tenho autoridade sobre todas as coisas na sua vida. E se eu te levar para um lugar que aparentemente parece que não tem saída, não desanime, porque eu, o Senhor teu Deus, nunca vou te levar para um lugar de onde eu não possa te tirar. Deus nunca vai levar você a uma situação da qual Ele não possa tirar você dela.
Amém, irmãos? Deus é poderoso para tirar você de qualquer situação, por mais difícil que ela seja, se Ele está conduzindo a sua vida e você está aceitando a condução que Ele está dando. O fato de Deus conduzir a vida do seu povo não quer dizer que os caminhos serão sempre agradáveis, não quer dizer que os caminhos sempre serão caminhos de, vamos dizer assim, um mar de rosas, onde nunca vai ter problema, dificuldade. Não. Às vezes Deus vai te levar por caminhos que têm contrariedades. Às vezes Deus vai te levar por caminhos que tem um baita no mar vermelho na frente e você não sabe o que fazer. E é nessa hora que Deus está mostrando para você um princípio. Qual princípio? Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele controla as coisas que você não controla. Ele controla as circunstâncias que você não controla. Ele controla os problemas que você não controla. Ele tem o controle nas mãos dele. E você precisa descansar. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Descansar em Deus. O ansioso não consegue descansar. O ansioso, ele quer as coisas para ontem. O ansioso, ele é apressado. O ansioso, ele não consegue esperar. Esperar para ele é um martírio, é um sofrimento. Mas é ali que nós demonstramos a nossa fé. É ali que nós demonstramos a nossa confiança. O que Deus quer de você hoje? Que você saiba esperar o agir de Deus. Deus vai agir na sua vida, amém? Deus vai agir nas circunstâncias da sua vida, amém? Deus vai agir nos problemas da sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus não é uma pessoa inconsequente que te leva a um lugar sem ter um plano já preparado para te dar uma vitória, uma bênção, um livramento no momento certo. Ele sabia que os discípulos estariam naquele pânico naquele momento, mas ele já tinha um plano. Eu vou caminhar até eles e mostrar para eles o meu poder, e mostrar para eles que eu tenho autoridade sobre as circunstâncias das suas vidas. Deus tem autoridade sobre as circunstâncias da sua vida. Espera no Senhor, espera em Deus, espera em Deus. Não se precipite, não coloque o carro na frente dos bois. Qual é a tentação muitas vezes nossa? Querer agir antes do tempo, querer fazer as coisas acontecer fora do tempo de Deus. Abraão se complicou por causa disso. Deus está demorando, né? Vamos fazer um filho com Agar, e não era o plano de Deus, e ele era o pai da fé. Você parou para pensar nisso? O pai da fé vacilou na fé. O pai da fé vacilou na fé. Se ele vacilou na fé, imagina você, imagina eu, né? Então nós temos que ter cuidado. Então a Bíblia, irmãos, eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela não esconde o erro dos heróis da fé. Ela não somente os exalta, não somente mostra os seus pontos fortes, mas também mostrou os seus pontos fracos. Abraão, o pai da fé, vacilou na fé, quis ajudar Deus, quis fazer as coisas precipitadamente, não soube esperar, gerou problemas para si, para Agar, para Ismael, né? Para toda a humanidade hoje, porque existe um povo em guerra aí que não acaba nunca essa guerra, né? Lá em Gaza, lá está essa guerra, porque é os filhos da escrava com os filhos da mulher legítima, os muçulmanos contra os judeus. Tudo nasceu de uma precipitação, faltou esperar mais um pouco. Talvez nada disso teria acontecido. Muitas vezes essa é a tentação da nossa vida. Não esperar. Espera, Deus está fazendo. Espera, a onda está batendo, o mar de adversidade está vindo contra a sua vida, as situações estão te chicoteando. Espera, porque o Senhor está caminhando na sua direção. O Senhor está caminhando na sua direção para acalmar a sua tempestade, para tirar essa onda, esse vento forte que tem vindo contra a sua vida. Ele está caminhando em sua direção. É maravilhoso nós compreendermos que existe um Deus que caminha
na nossa direção, Ele caminha na nossa direção. Queridos, o princípio da autoridade, né? O que o Senhor espera de nós? Quando os discípulos olharam e disseram: um fantasma, o Senhor disse: não temas, não tenha medo. O que o Senhor espera de mim e de você hoje? A mesma coisa que Ele esperou dos discípulos lá, que a gente não tenha medo. Não tenha medo. Tem um texto na palavra de Deus que eu gosto muito, que diz assim: que o servo de Deus não teme as más notícias. As pessoas vêm trazer más notícias, ele ouve, mas ele as ignora. Por quê? Porque ele não teme as más notícias. Ele está sempre esperando em Deus. A notícia pode ser ruim, mas eu estou esperando a notícia que vem de Deus. É essa que vai realmente fazer a diferença na minha vida. O servo de Deus não teme, não se entrega ao medo, não se entrega ao desespero. Não temas. Por que o Senhor disse não temas? Ele disse não temas por quê? Porque tudo aquilo que estava trazendo medo ao coração dos discípulos, eles estavam debaixo dos seus pés. As ondas, o vento, o mar bravio, Jesus vinha caminhando, Jesus vinha pisando sobre todas aquelas situações. Jesus estava caminhando sobre o mar, Jesus estava caminhando sobre as ondas. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as situações que metem medo na nossa vida estão debaixo dos pés de Jesus. Tudo está sujeitado debaixo dos pés de Jesus. Todas as situações que se levantam contra a sua vida, sabe onde elas estão? Debaixo dos pés de Jesus. Ele caminha sobre elas. Ele caminha sobre os seus problemas. Ele caminha sobre as adversidades da sua vida. Por isso Ele diz: não temas. Por que o Senhor nos diz não temas? Porque Ele tem todo o poder para mudar, transformar, destruir, se necessário for, todas as situações que estão exercendo algum tipo de medo sobre a nossa vida. Todas as situações que estão exercendo algum tipo de medo, de angústia sobre a tua vida, Ele tem poder para mudar, transformar ou remover da sua vida completamente. Amém? Completamente. O primeiro princípio que o Senhor quer revelar a nós é o princípio da autoridade soberana que Ele tem sobre todas as coisas que nos servem. Eu não sei quais são as circunstâncias que estão cercando a sua vida hoje, colocando medo no seu coração, tentando tirar a sua paz. Talvez seja uma doença, um problema familiar, um problema financeiro, alguma coisa que está vindo e que tem, de certa forma, atingido as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vida. Eu não sei à sua volta quais são as circunstâncias que estão se levantando contra a sua vida, mas de uma coisa eu sei: Jesus tem controle sobre todas elas. Jesus tem autoridade sobre todas elas, e elas não vão fazer aquilo que o inimigo quer que elas façam contra a sua vida, porque não é o inimigo que manda, não são as circunstâncias que mandam, é o Senhor que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? O segundo princípio que o Senhor quer nos revelar diante das contrariedades, às vezes precisamos passar por contrariedades para entendermos o princípio da cumplicidade da fé entre aqueles que servem a Deus e o Deus que é servido. A cumplicidade da fé, como princípio, ela determina que aqueles que vivem a mesma fé enfrentem juntos os problemas, as lutas, as contrariedades. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: vocês não vão ficar sozinhos aí. Nós somos cúmplices, nós estamos juntos nessa. Vocês entraram sozinhos no problema, mas vocês não vão terminar sozinhos. Eu não vou deixar vocês sozinhos no meio desse problema. A cumplicidade da fé determina que o Senhor esteja com você, que Ele caminhe com você, que Ele enfrente com você as lutas que você está enfrentando. Então nessa noite eu quero dizer para você: existe um outro princípio maravilhoso, que é a cumplicidade da fé entre Deus e os seus servos.
Deus é cúmplice dos seus servos, à medida que os seus servos se tornam cúmplices dele. Então, se você é cúmplice de Deus, Deus também é teu cúmplice. Deus também caminha com você. O Senhor estava dizendo aos discípulos ali naquele momento: olha, vocês entraram nessa situação, mas não era planejamento meu deixar vocês ficarem nessa situação sem a minha presença. Por isso eu estou vindo, por isso eu estou caminhando na direção de vocês. Eu quero estar com vocês, eu quero ajudar vocês a vencer essa dificuldade, esse problema. Deus está contigo hoje. Amém? Deus está contigo hoje. Deus está com você hoje. Talvez você fale assim: mas pastor, estou enfrentando uma luta dentro de casa, estou enfrentando uma luta com familiar, com filho, com isso, com aquilo. Pastor, estou enfrentando uma luta com uma enfermidade que me atingiu ou que atingiu alguém da minha família. Pastor, eu perdi o emprego. Enfim, eu quero dizer para você uma coisa: seja qual for a luta que você está enfrentando, você não está sozinho nessa luta. O Senhor está com você. Ele está contigo. Ele é cúmplice contigo na sua luta, na sua dificuldade. O Senhor caminha com aqueles que com Ele caminham. Às vezes a gente fala: mas eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinha. Não, você nunca estará sozinho. Se você está com Cristo, Cristo está com você. Amém? Se você está com Cristo, Cristo está com você. Jesus, ele recebeu muitos títulos: filho de Davi, Messias, muitos títulos relacionados a quem ele era como filho de Deus. Mas tem um nome que Jesus recebeu, que é mencionado, e é muito pouco mencionado na Bíblia, que é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco sempre. Deus conosco sempre. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus, Ele está com você hoje. Amanhã Ele vai estar com você. Depois de amanhã Ele vai estar com você. E todos os dias Ele vai estar com você, porque Ele é Deus conosco sempre. Todos os dias Ele estará conosco para nos ajudar a vencer as lutas que nós temos que vencer. Quando Sadraque, Mesaque e Abdinego entraram na fornalha, foram jogados na fornalha, a palavra de Deus nos revela, irmãos, que o Senhor não deixou que eles estivessem lá sozinhos. O Senhor não livrou eles de serem jogados na fornalha. O Senhor não impediu que eles fossem jogados na fornalha. Não impediu o problema. Não impediu que o problema os atingisse. Mas Ele entrou com eles no problema. Ele se tornou o quarto homem na fornalha. Diz a palavra de Deus que a fornalha, por mais que ela tivesse aquecida 7 vezes mais, o poder destruidor daquela fornalha não fez frente ao poder libertador e protetor do Senhor que estava sobre a vida dos seus servos. Ou seja, a roupa daqueles homens não foi queimada, os cabelos deles não foram queimados, nada deles foi queimado, porque o Senhor os protegeu. Eu quero dizer para você nessa noite: às vezes você vai entrar no meio de um problema. Às vezes parece que tudo quem é contra você gostaria que acontecesse de mal contra você está acontecendo. E às vezes o Senhor está permitindo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda que o problema chegue, ainda que você entre no problema, no final não é o problema que vai prevalecer, é Deus que vai prevalecer sobre o seu problema. Porque se Deus não te livra do problema, Deus te livra no problema. Mas de uma forma ou de outra Ele vai te livrar em nome de Jesus. Porque o Senhor é cúmplice. É como se o Senhor dissesse para você assim: quando você me aceitou
aceitou a ser meu servo, aceitou a ser meu cúmplice na minha obra, pregando o meu evangelho, ministrando a minha palavra, me servindo nessa terra, eu também me tornei seu cúmplice nas suas lutas, nas suas dores, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Assim como você é meu cúmplice na minha obra, eu sou seu cúmplice nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Assim como você está comigo, eu também estou com você, e eu te ajudarei a vencer mais essa batalha. Amém? Deus é cúmplice daqueles que são cúmplices dele. Então, se você está em Cristo, saiba de uma coisa: Cristo está com você. Amém, queridos? Cristo está com você. Terceiro princípio que nós podemos aprender, irmãos, diante das contrariedades, é o princípio do poder influenciador e inspirador da fé. Vou fazer uma pergunta para os irmãos: quando você está perto de uma pessoa de fé, uma pessoa que crê, uma pessoa que tem uma fé inabalável em Deus, e você caminha ao lado dessa pessoa, você começa a sentir mais fé no seu coração? Sim ou não? Você é influenciado pela fé dessa pessoa? Agora, se você se coloca do lado de uma pessoa que não tem fé, que só fala que nada vai acontecer, daqui a pouco você também começa a se sentir tentado a não crer. Ou seja, a fé, ela influencia. A fé, ela influencia. Quando Jesus, na sua atitude de fé, ele começa a andar sobre as águas, aquela atitude de fé toca no coração de quem, irmãos? De quem? De Pedro. Pedro, ele olha para Jesus e ele não só sente o desejo de caminhar sobre as águas, mas ele começa a crer que ele pode caminhar sobre as águas. Ou seja, entra a fé no coração dele. Ou seja, a fé que estava no coração de Jesus começou a entrar no coração de Pedro, e Pedro começou a acreditar que ele também podia caminhar sobre as águas. Porque é isso que o Senhor quer de nós, irmãos, que a gente entenda pela fé que o mesmo poder que está sobre Jesus também está sobre nós, para fazermos o que Jesus fez. Por isso que o Senhor Jesus diz: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas. Em outras palavras, quando nós deixamos a fé que está no coração do nosso Senhor entrar na nossa vida, nós começamos a acreditar que nós podemos, pelo poder dele, fazer o que ele fez, ou o que ele é capaz de fazer. Jesus diz: no mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo: eu venci. Se eu venci e você está em mim, você também pode vencer. Você também pode vencer. À medida que você deixa essa palavra entrar no teu coração, o caráter vitorioso de Jesus começa a fluir de dentro para fora na sua vida. Você começa a acreditar que você pode vencer a exemplo de Jesus. Você começa a acreditar que assim como Jesus venceu, você também vai vencer. Jesus venceu o pecado, irmãos? Então você pode vencer também. Jesus venceu as tentações do diabo? Você também pode vencer. Jesus venceu, irmãos, o maltrato recebido pelas pessoas que muitas vezes o agrediram. Ele venceu essas situações perdoando. Ele venceu essas situações permanecendo firme no propósito de amar essas pessoas, mesmo apesar da traição, do erro que essas pessoas cometeram contra ele. Você também pode. Amém? Você também pode. Por quê? Porque o mesmo poder que está sobre Jesus está sobre a tua vida hoje. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus em forma de pomba, quando ele estava ali sendo batizado no Jordão, esse mesmo Espírito Santo, ele está na tua vida e na minha hoje.
para que a gente possa fazer o que Jesus fez. Isso é um princípio, o princípio da fé, o princípio influenciador e inspirador da fé. Se Jesus é o alvo da minha fé, e a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Autor e consumador. Começa nele, termina nele. Ele é o autor da fé. Ele é o consumador da fé na sua vida. À medida que você se entrega a Ele, à medida que você faz dele o referencial da sua vida, como Pedro fez. O mar estava bravio, as ondas agitando o barco de lá para cá, mas ele concentrou sua atenção em quem? Em Jesus. No meio da dificuldade, no meio da contrariedade, no meio dos problemas, Pedro começou a concentrar a sua atenção em Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não fica dando atenção para os problemas, dê atenção para Jesus. Coloque a sua atenção em Jesus, porque o que flui de Jesus vai começar a fluir em você. O poder de Jesus vai começar a fluir na sua vida. A autoridade de Jesus vai começar a fluir na sua vida. E você vai começar a fazer coisas que você jamais pensou que poderia fazer. Irmãos, Pedro jamais imaginou que ele pudesse andar sobre as águas, mas ele andou. Tem coisas que você vai fazer pelo poder de Deus, e as pessoas vão observar e ver que você está andando no poder de Deus, porque se não fosse pelo poder de Deus, você não conseguiria fazer, mas você vai fazer pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém? Pelo poder que há em Cristo Jesus. Irmãos, em meio às contrariedades, Deus quer revelar princípios. E o quarto princípio que Deus quer revelar é o princípio da honra que Deus tem em cumprir a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra, irmãos? Deus é fiel em cumprir a sua palavra? Podemos confiar em Deus? Irmãos, Deus é fiel, Ele honra a palavra, né? Ele diz lá em Isaías 55:11: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. A minha palavra não volta vazia, antes faz o que me apraz. Tem um outro texto onde o Senhor diz assim: eu velo e zelo para cumprir a minha palavra sobre a face da terra. Quando Pedro, irmãos, olha para Jesus, ele diz: Senhor, eu quero ir. Jesus diz: vem. Vem, Pedro. E Pedro se lança em cima daquela palavra. Ele não dá um salto no escuro, ele dá um salto em cima da palavra. E quando ele salta, irmãos, ali, aquelas águas se tornam sólidas debaixo dos seus pés, porque ele acreditou na palavra. E o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. É como se o Senhor dissesse: pode vir que eu garanto, pode dar o passo que eu vou garantir o seu passo, eu vou garantir a sua atitude. Você pode caminhar que eu vou dar a sustentação que você precisa. E assim é conosco, irmãos. Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Deus é digno de toda a nossa confiança. Então, se ele diz para mim e para você que nós devemos descansar, ele diz assim, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Isso quer dizer que ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de você. Você está dizendo: lança sobre mim a sua ansiedade. Pode lançar, eu vou garantir. Eu vou te dar a garantia que você precisa pela palavra, de que eu vou cuidar de você. Deus está cuidando de você hoje. Ele está cuidando de você hoje. À medida que você entrega para Ele toda a sua ansiedade, à medida que você entrega para Ele as suas preocupações, Ele começa a cuidar de você. Ele começa a cuidar dessas situações que você está entregando nas mãos dele. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Humilhai-vos.
Se humilha debaixo da mão de Deus, porque Ele vai te exaltar no tempo certo, no tempo devido, porque Ele cumpre a sua palavra. Mas em último lugar, irmãos, é diante das contrariedades que nós compreendemos o princípio da infalibilidade da graça diante da fraqueza da nossa fé. Fé e graça, graça e fé, são duas coisas que sempre vão caminhar juntas. A Bíblia diz que a fé, ela é poderosíssima. Tanto é que tem uma máxima na Bíblia que diz assim, que tudo é possível àquele que crê. Ou seja, a fé, ela é poderosa para trazer à existência o sobrenatural de Deus. Só que a fé, ela parte do homem, é um atributo que parte do homem para Deus. E muitas vezes a fé fraqueja, muitas vezes a fé esmorece. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele começou a andar sobre as águas, estava vivendo um momento extraordinário com Deus. Só que no momento extraordinário com Deus, ele cochilou, ele relaxou, ele começou a olhar para as dificuldades. Eu vejo que isso acontece com muitos crentes. Tem crente que começa assim, entra numa intimidade com o Senhor de busca e tal, e está vivendo momentos extraordinários com Deus, mas de repente ele começa a relaxar, ele começa a olhar para o mundo, para as circunstâncias, de repente ele começa a afundar, começa a afundar. Naquele momento a sua fé fraquejou. Só que no momento em que Pedro, ele fraquejou, ele clamou ao Senhor, e o que o Senhor fez? Estendeu a mão da graça. Sabe o que é a mão da graça? É aquela atitude que Deus desenvolve em favor da nossa vida, sem olhar para o nosso mérito, mas para a nossa necessidade. Você não merece pela sua fé, você fraquejou, mas eu continuo te amando, vou te levantar. Você continua sendo meu servo, você continua sendo a minha serva, você foi humilde para pedir socorro, então eu vou te socorrer. Eu vou te socorrer mais uma vez, porque eu amo a tua vida. Eu vou te socorrer de novo, porque eu tenho graça para te dar. Eu quero dizer para você nessa noite, queridos, o nosso Deus é cheio de graça. Ele tem graça para você hoje. Às vezes você já falhou, você já fraquejou, você já decepcionou o Senhor em muitos momentos da sua fé, mas você continua sendo serva de Deus, servo de Deus. Ele tem graça para derramar sobre a tua vida. Ele ainda está pronto a te levantar, levar você em segurança ao barco e acalmar a sua tempestade. Então a graça, ela nunca falha aonde a nossa fé muitas vezes falhou. Então nessa noite o Deus da graça, Ele está aqui para derramar graça sobre a tua vida, para estender a mão mais uma vez, para te ajudar a levantar. Então nesse momento eu quero que você fique em pé. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos entrar na presença de Deus em oração, em adoração. Namanto comanassi anderrácia, ou demandai a sua. Em nome de Jesus, papai, nós estamos aqui na tua presença, nós estamos aqui, Senhor Deus, ó Pai, diante do teu trono de graça, estamos aqui, Senhor Deus, ó Pai, diante do teu trono de glória, para colocarmos diante do Senhor as nossas vidas, meu Pai. Deus, o Senhor é um Deus que usa as contrariedades para revelar princípios da fé, que são importantes na nossa vida. Precisamos entender que o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Precisamos, meu Pai, entender, ó Deus, que aonde a fé falha, a graça nunca falhará. Precisamos entender a cumplicidade da fé, que determina, Senhor, que o Senhor não nos abandone, que o Senhor não nos deixe sozinhos no momento das nossas lutas. Por mais difíceis que sejam as lutas que estamos passando, nós podemos ter uma certeza: o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandonará, o Senhor não nos deixará sozinhos em meio à luta. Mesmo que
chegar para trazer a solução que nós precisamos. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, mas na última vigília, ó Deus, naquele momento final, onde o Senhor viu que nós estávamos chegando ali, no limiar das nossas forças, ali o Senhor entrou em cena na vida dos seus discípulos. É assim que o Senhor faz conosco. Tem muita gente aqui que ainda está na segunda vigília da noite, tem muita gente aqui que ainda está na primeira vigília da noite, tem muita gente que está aqui, ó Deus, na terceira vigília da noite, mas tem gente aqui que já está na quarta vigília, e o Senhor já está chegando na vida dessa pessoa para levar a ela a vitória, a bênção, a mudança. Oh, andai a aleluia. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe até onde nós aguentamos, o Senhor sabe até onde nós somos capazes de ir, aleluia. Mas o Senhor não nos deixará provar ou tentar acima do que podemos suportar, aleluia. Quando os discípulos chegaram na quarta vigília, ali o Senhor se fez presente na vida deles. Ah, Deus, tem gente aqui que está chegando na quarta vigília, mas tem gente aqui que ainda está na primeira vigília. Espera a segunda vigília, espera a terceira vigília, espera, porque a quarta vigília vai chegar na tua vida, a quarta vigília da noite vai chegar, e quando ela chegar, Jesus vai chegar junto com você. Jesus vai chegar para trazer a vitória, Jesus vai chegar para trazer o milagre, Jesus vai chegar para trazer a solução, aleluia. Oh, Deus de glória, Senhor, nessa noite, acalma o coração atribulado, acalma o coração medroso, aquele coração que está com medo da circunstância, com medo do problema, aquele coração que está angustiado, Senhor, acalma esse coração hoje. Mostra para essa pessoa, meu Pai, que existe uma quarta vigília preparada para ela, existe uma quarta vigília, ó Deus, onde o Senhor vai chegar para trazer a vitória. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar na sua vida hoje que você não vai ficar sem ver, não vai ficar sem ver o agir de Deus em seu favor nesse tempo, não vai ficar sem ver o Senhor vindo na sua direção para trazer para você a vitória que você precisa. Você não vai ficar sem ver a provisão, você não vai ficar sem ver o milagre, você não vai ficar sem ver a providência de Deus que já está preparada para você. Aleluia. Oh Deus, nessa noite, sacode o nosso coração, Senhor. Tira de nós toda incredulidade, tira de nós, meu Pai, toda desconfiança, tira de nós toda dúvida. Chegou um momento em que os discípulos estavam com dúvidas: será que é um fantasma? Quem será que é? Ó Deus, muitas vezes, ó Deus, falta clareza de visão sobre o Senhor e sobre o agir do Senhor na nossa vida. É ali que entra a dúvida, e com a dúvida entra a insegurança, o medo. Mas nessa noite, tira toda dúvida, tira toda insegurança, vai colocando fé, vai colocando confiança no coração dos teus filhos, das tuas filhas aqui nessa noite. Ó Deus, para que todos saibam que o Senhor é Deus que faz, e faz na hora certa. Oh Jesus, nós te adoramos. Ah, Senhor da glória, o Senhor está caminhando na direção dos teus filhos em meio às suas contrariedades. Existe um Cristo que caminha na direção dos seus filhos em meio às suas contrariedades.
em meio às suas lutas, em meio aos ventos contrários, existe um Cristo que caminha na nossa direção e diz: não temas, não temas, tenha coragem, filha, tenha coragem, filho, eu estou contigo, eu estou marchando, os seus problemas estão debaixo dos meus pés. Os teus problemas estão debaixo dos meus pés. Eu sujeitei as ondas, eu sujeitei o mar, eu sujeitei os problemas debaixo dos meus pés. Aleluia! Creia, porque eu caminho sobre os seus problemas, eu caminho sobre as suas lutas. Alabaçuia, andaramassou, alamanderevassurias. Creia que nesta noite Jesus está caminhando sobre os seus problemas. Está dizendo: não temas, não temas, porque eu sou contigo.